Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí da LL Soluções em Informática. Trago para vocês hoje o vídeo que compara o HD e SSD. Muita gente tem essa dúvida, né? Será que realmente compensa eu trocar o meu HD por um SSD? É uma coisa que compensa no computador? Meu computador já é um pouquinho mais antigo. Olha, dependendo do seu computador, é lógico, consultar um técnico é sempre importante, mas dependendo do seu computador, sim, vale muito a pena a troca pelo SSD. Fica nesse vídeo com a gente que você vai ver. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ative aí as notificações para poder receber sempre que tiver um vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo. Vamos para a vinheta. Então, para começar a falar um pouquinho de HD e SSD, eu não vou para deixar o vídeo, não para não deixar o vídeo muito longo, né? Eu não vou me alongar muito nas partes de cada um, mas a estrutura ela é bem visível aqui para gente. O HD ele tem discos sobre discos, onde você tem uma agulha com a cabeça magnética ali que faz a leitura dos seus dados no disco. Já o SSD você tem como se fosse pendrive, baseado em chips eletrônicos. Então a leitura, só pela arquitetura, dá para ver que ela é feita bem mais rápida pelo SSD. É lógico, para entender o funcionamento disso na prática no computador, temos que entender alguns componentezinhos que tem dentro do computador. Por exemplo, o CPU. Esse chip minúsculo que você tem dentro do computador é o CPU, Central de Processamento Única, tá? Ela é o cérebro, esse chip é o cérebro do computador. Então, não vamos confundir o CPU com o gabinete, tá? Muita gente confunde, vou levar meu CPU para formatar. Não, o gabinete é essa caixa onde você coloca a sua placa-mãe, os seus componentes eletrônicos do computador dentro dele. E o CPU é apenas esse chip minúsculo que faz o processamento. Então, ele é o cérebro propriamente dito ali do nosso computador. Dentro desse chip pequenininho existe uma memória que a gente chama de memória cache. Não é memória cache, porque cache em inglês quer dizer dinheiro. Então a gente tem a memória cache. Ela é minúscula e fica ali concentrada no processador e o espaço de armazenamento dela é muito pequenininho. Então o processador precisa de mais o auxílio de uma outra memória que a gente pode colocar até a mais, nosso computador está aumentando ele para que ele fique mais rápido, que é a memória RAM. A comunicação entre essas duas memórias ela é muito rápida. Então o processador busca ali informações da memória RAM de forma bem rápida. Não tem as informações que ele precisa na memória RAM, ou a memória RAM é curta, é muito pouca, ele vai buscar no armazenamento. Pode ser um HD, pode ser um SSD, um pendrive, onde que tiver essa informação, ele vai buscar. Isso torna-se um processo mais lento. Quando você chega nessa parte, você pode ter um seguinte exemplo que explica tudo. Vamos dizer que esse aqui é o nosso professor, vai nos dar uma aula hoje de história. Então, o conhecimento que ele tem para colocar aqui no quadro, que já está na cabeça dele, está no cérebro dele diretamente ali, que está na memória já, ele vai passar no quadro diretamente, uma função bem rápida. O que ele não lembra, ele vai buscar nesse livro de história. Tá, uma comunicação rápida também, porque ele pega o livro e pega o que ele precisa de informação. Já chegando ali no SSD, lembrando que o professor é o nosso CPU e o nosso livro de história seria a nossa memória RAM. Se ele precisa buscar lá no SSD, então ele vai no armário, que está ali na sala dele, com os livros dele, e pega um livro a mais para colocar dentro dessa aula. Agora, o HD seria se ele tivesse que ir até uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca está cheia de outros livros também, achar o livro de história para poder pegar o assunto e voltar para a aula. Então, basicamente, o HD e o SSD, qual que é a diferença em números entre velocidade de HD e SSD? O SSD, para ter a leitura das informações, ele faz isso 10 vezes mais rápido do que o HD. Então, trocando em números, essa é a comparação que pode ser feita de o SSD ter acesso às informações 10 vezes mais rápido do que o HD. Por isso, o computador fica muito melhor para ser usado. Vou deixar com vocês agora um vídeo que mostra os dois computadores iguais, idênticos, instalados com o mesmo sistema, um entrando com HD e o outro com SSD. Preste atenção na diferença que dá, certo? E até o próximo vídeo, claro.